Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 31 de maio de 2026, último domingo do mês. Sendo assim, se o Senhor permitir, domingo que vem, o primeiro domingo do mês de junho, estaremos realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar, não esse domingo, mas o próximo domingo, esteja separando sua taçazinha de suco, seu pedacinho de pão, para participar conosco. Amém? Vamos estar agora iniciando o culto. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo em Tua presença, pedimos perdão por nossas faltas. Sim, ó Deus, peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, leve nossos pensamentos cativos em obediência a Ti. Sim, Senhor, que nada, que ninguém, nem ser humano, nem no mundo material, nem no espiritual, venha atrapalhar a realização desse culto, a transmissão desse culto chegar aqui que o Senhor quer que chegue. Que não venha atrapalhar e nem tentar atrapalhar. Em nome de Jesus, Senhor. Tu tens a primazia. Sim, ó Deus. Ser conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Nós estamos para completar 12 anos com essa congregação, nesse molde. E a gente procura sempre evidenciar que nós não somos contra a congregação convencional, presencial. Nunca imaginei que iria abrir uma congregação e muito menos no estilo que a gente tem. Se eu estivesse do outro lado, ali onde eu estou, eu não estaria, talvez, aprovando esse tipo de congregação. Pois eu não condeno quem não aprova. Da mesma forma, a questão das orações. Mas nós incentivamos as pessoas a ir à congregação, ir ao culto no presencial. A mesma coisa com relação às orações. As pessoas normalmente têm a tendência de trazer para dentro da congregação a obrigatoriedade de que se haja a oração. E nós acreditamos que quando o véu foi rasgado, todos temos acesso a Deus. Então o que nós convidamos você agora nesse momento de oração é colocar a tua petição em pensamento e o Senhor vai contemplar aí do mesmo jeito que contempla aqui. Se Deus pedir que você, no ato profético, que você faça o seu pedido de oração aqui, nesse papelzinho, é só você escrever. Se você estiver no YouTube, vai até no Face e manda no mensagem lá o seu pedido de oração, que nós vamos transformar em papelzinho e queimar aqui dentro. Mas só no ato profético, porque não é necessário, você tem acesso direto ao Senhor. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença, ó Deus. Coloco também, Senhor, cada petição que está sendo formulada por esse e por essa que está assistindo, ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. Vem com o Teu mover, ó Pai. Em nome de Jesus.
Coloca cada um desses pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Cada pedido de oração que está aqui nessa caixa que não foi respondido ainda. Em especial, eu coloco, Senhor, a Dona Lourdes, mãe da Zélia, na área da saúde. O Zé Camilo, meu irmão. O Anderson, a Viviane, na área da saúde também. Coloco minha mãe também na área de saúde. Também aquela questão do aluguel daquela loja que ela precisa de alugar. A área de finanças dela. Coloco, Senhor, a vida espiritual de todos eles, ó Pai, em Tua presença. Descanso todos em Ti, ó Pai. Seja feita a Tua vontade. Seja feito o Teu querer. Seja feito o Teu propósito, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? A mensagem que o Senhor me trouxe ao coração hoje para falar é sobre a brevidade da vida. A brevidade. Brevidade, a vida é breve. Brevidade da vida. E o que é que determina a brevidade da nossa vida aqui na Terra? Teve uma exceção, 2, 3 ou 4, que é ser arrebatado. Quando o Senhor vier buscar a igreja, vigiando e anunciando que o Senhor está às portas, ele vai levar um grupo também arrebatado. Tirando esses detalhes, pode ter tido mais pessoas arrebatadas? Pode, mas não está escrito na Bíblia. Tirando essas exceções, iremos encerrar o nosso período aqui na Terra através da morte. É ela que traz a brevidade da vida. E olha aqui no Gênesis capítulo 2, não era assim. A vida não tinha uma brevidade. Ela não era breve, ela não tinha interrupção. Era para ser eterna, sem interrupção. Gênesis capítulo 2 foi instituído a morte para trazer um limite para a nossa vida. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17, quando o Senhor coloca um homem no jardim. 2, não é capítulo 2 não. Isso mesmo. 2,15. Diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O ser humano nem sabia o que era aqui, Adão nem sabia o que era aqui a palavra morte. Mas ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia estar instituindo a morte, coisa que não existia. E como nós sabemos, tanto Adão quanto Eva pecaram, não morreram fisicamente inicialmente, morreu foi a comunhão com o Senhor, morreu foi a inocência, perceberam que estava nus, mas mais na frente eles morreram. Então quer dizer que assim que eles comeram, eles começaram a introduzir o envelhecimento da célula. E como nós sabemos, nós já nascemos morrendo. Quando a gente já nasce, as nossas células já começam a trabalhar, a nossa vida começa a trabalhar, nosso organismo começa a trabalhar em função da morte. A um dia morrer. Assim aconteceu com Adão e Eva. Assim que eles comeram, eles começaram a desenvolver dentro deles o processo do envelhecimento da morte. E vieram morrer mais na frente. Mas não era para ser assim. Em Salmo 90, o Senhor estabelece algo interessante que ele fala no Salmo 90 a respeito da morte, que foi estabelecida a partir do momento que o homem pecou.
Salmo 90 foi estabelecido algo. Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí você vai falar, você vai ter pessoa que chega aos 100, chega aos 120, isso é uma exceção. Na época de Jesus, depois, vamos citar nossos pais aqui, nossos avós, bisavós. Hoje em dia, essa estimativa mudou um pouco por causa dos remédios, por causa do estilo de vida. Então, você vê mais frequente pessoas chegar aos 100 anos, aos 90. Mas a gente lembra muito bem que na nossa infância, ou talvez na infância dos meus pais, dos seus pais, não era muito fácil encontrar uma pessoa com 60 anos. Quando a pessoa tinha 60 anos, já era idoso. Aquele idoso assim de parar com as atividades. Eu estou com 63, não me considero idoso, no sentido de canseira, mas eu agradeço a Deus pela minha idade que eu tenho de ser idoso, e eu não nego ela, não nego meus cabelos brancos, mas eu não sinto esse idoso de ter que aposentar, de ter que... Não. Mas na época dos meus pais, na época dos meus avós, a pessoa com 60 anos de idade já estava já... Por quê? Porque foi estabelecida aqui uma curva. Você vai levando sua vida. Aí lá em Adão e Eva foi estabelecido que iria ter morte. Aí você começa a viver na expectativa dessa morte. Aqueles que chegam à velhice e chegam aos 70, aos 80, começam a fazer a curva. Aí dizem que o idoso passa a ser como criança, começa a virar a curva. Aí vai ficando, e começa a ter todas as atitudes de criança. Dá Alzheimer, começa a precisar de trocar fralda, não consegue, por quê? Porque chegou num momento que... Ah, qual é essa idade? Não sei, cada um tem o seu. Igual foi falar que é 70, mas se tiver vigor, até 80. Tem pessoas com vigor passando 100. Mas a curva acontece. Chegou aos 70, a curva começa a virar. Aí 80. É uma curvatura, está aqui. Salmo 90, Paulo mente. E o interessante é que Salmo 23 fala algo interessante, que nem todos irão passar por isso. Salmo 23 fala sobre algo interessante. Nem todos precisam passar por isso. Salmo 23, versículo 4, diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O que significa passar pelo vale da sombra da morte? É a pessoa, por um motivo de enfermidade, de acidente, de internação, a pessoa vê clara a morte perto dele. Deparar com a morte assim, ó, e tá percebendo a morte. Conviver com a realidade da morte um segundo, uma hora, um dia, um mês, anos, passando por esse vale. E muitas pessoas que passam com esse vale, que chegam nesse vale, vai, não fica, vai. Mas não existe poucos, mas são muitos casos de pessoas que chegam nesse vale e voltam. Não vai. Toda estatística, tudo mostra que já era para ir. A minha sogra, ela tomou 2 tombos. Esses 2 tombos que ela tomou foram muito delicados para a idade dela. Bateu a cabeça,
E no segundo, no primeiro, o médico tinha falado o seguinte: ela não pode cair de novo. Aí ela caiu de novo, bateu a cabeça de novo. E ficou numa situação delicada, porque por causa do problema da saúde dela, ela não podia fazer cirurgia imediatamente. Mas se não fizesse cirurgia imediatamente, ela morreria. E se fizesse imediatamente, morreria. E os médicos falaram declaradamente: olha, chama os parentes, porque a idade dela não permite a gente abrir a cabeça dela. E a condição clínica dela não permite a gente abrir a cabeça dela. Então chama o parente dela para despedir, porque nós não podemos dar certeza nenhuma. Minha sogra foi para lá para meio de cirurgia, não foi pouco tempo. Nada era propício, nada era favorável. A sombra da morte aí, o Vale já estava passando muito tempo com ela encamada, aquela situação toda, o primeiro tombo. Mas logo que chegou esse momento da cirurgia, já parecia que não era jamais o Vale da Sombra da Morte. Já parecia que já estava sendo tragado pela morte. Fez a cirurgia, passou pela cirurgia, graças a Deus. Aí os médicos falaram assim: espera que a gente precisa qual sequela que ela vai ter. Mas imediatamente quando ela voltou não teve sequela nenhuma. Mas na frente houve as situações de sequela, acompanhando pela idade, acompanhando pelo quadro que ela já vinha tendo. Mas não por causa da cirurgia. A cirurgia não deixou sequela nenhuma. O que isso quer dizer? Tem pessoas que passam pelo Vale da Sombra da Morte e vai. Mas tem pessoas que passam e voltam. Um exemplo clássico que a gente pode ter de uma pessoa que passou pelo Vale da Sombra da Morte é Jó. Jó, ele ficou o livro de Jó todinho. Você vai analisar de uma maneira bem clara, é um homem no Vale da Sombra da Morte. É um homem encarando a morte frente a frente, a qualquer momento. Mas a Bíblia fala que Jó não morreu ali naquele momento. Foi restituído tudo para Jó. Aquele caos que Jó estava vivendo, simplesmente era um vale, do qual ele passou e voltou. Voltou para a vida, voltou para o mundo. Mas você vai ver o livro de Jó todinho. Não apenas ele, como a esposa dele, como os amigos dele, tinha certeza que a partir daquela para melhor. Ia sair desse mundo. Mas não saiu. Aí Jó deixa umas observações interessantes no livro de Jó sobre a morte, porque é uma pessoa que passou assim, viu a morte rindo para ele, escancarando a cara para ele o tempo todo. Livro de Jó, capítulo 6, versículo 11, ele questiona a longevidade da vida. Ele viveu bem, rico. Mas depois que vem a enfermidade, ele questiona a longevidade. Ele fala aqui no versículo 11, 6, 11. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Qual é a necessidade? Quando a pessoa chega numa dificuldade, numa situação delicada, financeira, amorosa, alguma situação delicada no sentido de saúde, em qualquer outra área, a pessoa vê o tanto que a vida é longa. Para que prolongar? Se posso partir agora, para que vai ficar esticando? Mas depois ele fala sobre a brevidade da vida. Ao mesmo tempo que ele vê que a vida está muito longa, está demorando demais, olha no capítulo 14, versículo 1 ao 6, ele diz o seguinte: 14:6, o homem nasce de mulher, vive breve tempo. Capítulo 14, versículo 1. Jó. Vamos ficar em Jó por enquanto, que é o que passou pelo vale da sombra da morte. O homem nascido de mulher, Jó, capítulo 14, versículo 1. Você falou versículo 6. Não, de 1 ao 6. O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação,
nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e os fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundície poderá tirar coisa boa, coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias são contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limite, além dos quais não passará. Desvia dele os olhos, para que tenha repouso, até que, como um jornaleiro, tenha paz do seu dia. Como o jornaleiro tenha paz, entra para o descanso. Lá no momento da dificuldade, ele viu como que não tem necessidade a vida ser longa. Mas quando ele olha a vida como um tempo, ele viu como que a vida é breve. Ele viveu a vida dele regaladamente, rico, muito inteligente, muito bem-quisto. E ele olhou para trás assim e falou assim, não, mas é pouco tempo. Se for olhar no espaço da eternidade, a vida em si, a existência do mundo em si, é pouco tempo. Imagina a vida de uma pessoa, 70, 80 anos, 90, 100, 120, não é nada na eternidade. Aí já vê o outro lado. Ao mesmo tempo que ele vê a brevidade, ele vê a longevidade. Agora, outra coisa que ele vê aqui, no versículo 14, no capítulo 17, ele fala algo aqui que você percebe que ninguém tem certeza de quando vai partir. Olha o que ele fala aqui no 17, versículo 1. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. No 13 ao 16, versículo 13. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, e se nas trevas estendo a minha cama, se ao meu sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até a porta da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Ele tinha certeza da morte dele aqui. Ele só via a morte. Ele já imaginava já os vermes comendo o corpo dele. Mas a prova é tão grande que a gente não sabe o dia da nossa morte, é que ele não morreu ali. Ele ainda teve mais 3 filhos, teve muita riqueza, e ainda foi levando mais um bom tempo. Aquele já era ancião, já era velho, ainda foi mais ainda. Ele mostra bem claro que até ele que passou pelo vale da sombra da morte não sabe quando que é a morte. Agora ele fala aqui também no capítulo 21 sobre essa incógnita da vida. Quando a pessoa morre, não vai levar nada com ele. Mas ele levanta uma questão sobre ricos e as pessoas que sofrem. Capítulo 21, versículo 23 ao 26. Olha o que ele fala sobre a morte do rico e do pobre. 23. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresco a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os comem. Tem pessoa que vem aqui na terra só para sofrer.
Nem do hospital não sai. Nasce ali no hospital ali, de repente detecta uma doença, e a pessoa passar 20, 30, 40, 50 anos deles no hospital, sem nunca ter saído. Tem pessoas que saem com uma anomalia, um problema, que vai trazer para ele problema, para ele e para todos os entes queridos, um problema para o resto da vida. A vida dele, a vida das pessoas em volta dele é uma vida sofrida, porque é uma vida castigada, enquanto tem outros que levam a vida todinha viajando, que levam a vida todinha só adquirindo bens e mais bens, comendo do bom e do melhor. Aí ele fala que não apenas sobre a brevidade da vida, mas ele fala sobre a futilidade da vida. Como que a vida parece ser fútil. Uns tendo mais, outros tendo nada. Uns não experimentando sequer um pouquinho do sofrimento, outros carregando o sofrimento que parece da humanidade inteira. Jó sentiu aqui, esse tempo que ele estava aqui, como se estivesse carregando o fardo da humanidade inteira. Mas até chegar nesse momento, ele já era um ancião, ele experimentou toda a fartura, um homem rico, bem quisto na cidade. Tudo que ele falava para ele era lei. Ele experimentou os dois quadros. Essa é a brevidade da vida, que é avaliada na hora da morte. Essa brevidade da vida você vai perceber assim, é disparate. Uma vida de um, uma vida do outro. E não se engane achando que vai desejar a morte aquele que está pobre, aquele que está sofrendo, aquele que está no hospital. Não. Tem muitos ricos suicidando. Tem muitos ricos depressivos. Tem muitos ricos achando a vida pesada. Para você, ele está tendo uma tempestade em um copo d'água. Mas nós temos que respeitar todas as tempestades em um copo d'água. Porque para você não é sofrimento, porque para você não é tempestade, respeita que é tempestade para o outro. Para você não é, para o outro é. Então o rico também passa por essa mesma luta e sofrimento, e o pobre também passa. Cada um do seu jeito. Agora ele fala algo interessante aqui no capítulo 3. Aqui ele mostra tanto que é fútil a vida, como que a vida é breve e fútil. Capítulo 3. Ele faz uma analogia aqui, uma observação muito forte para nós. Capítulo 3, versículo 11. Ele diz o seguinte, 3:11. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse? E porque peitos para que me amamentasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra, para se edificarem mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou com os abortos ocultos, eu não existiria, como criança que nunca virou a luz. Ali os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam, e não ouve voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, o servo e o seu senhor. Ele chega assim e coloca assim uma nulidade tão grande para a vida, que ele fala o seguinte assim: a morte aqui vai tragar tanto aquele que construiu muito na terra, tanto aquele rei, tanto o servo como o senhor. Vai tragar aquele que viveu a vida toda, como traga também uma criança no útero. Ou uma criança que está no momento de amamentação. Aí você vai analisar uma coisa engraçada.
Na Igreja Católica existe uma crença de que tem que batizar a criança rapidinho, porque senão não vai para o céu. Mas Jesus disse que era para vir a ele as criancinhas, porque deles era o reino dos céus. Então, se você for não pensar na tradição católica, mas for pensar nas palavras de Jesus, as crianças já faz parte do reino. Até a idade da inocência. Não sei qual é a idade da inocência. Em cada época ela muda. Mas ela, na idade da inocência, ela parte para o céu. Se a criança parte para Jesus, na idade da inocência, para que ela vai ver o mundo? É o que Jó está falando. Você vai encontrar lá o rico, o senhor, o servo, o escravo, o pobre. Por que não partir na madre da mãe? Qual que é a existência? Qual que é o motivo de você existir? É simples. Enquanto você é esperma, ou enquanto você é óvulo, você é matéria. Chegou na época da menstruação, ou chegou na época da ejaculação, você é jogado fora. Só passa a ter vida quando a união, num terreno propício, do óvulo com o esperma. Ali nasce a semente. No momentozinho que nasceu aquela semente é vida. Por isso que existe a polêmica sobre o aborto. Por quê? Porque vai estar tirando vida. Mas no momento que nasceu a sementinha, que houve vida, essa vida vai encontrar com Deus. O esperma não encontra com Deus. O óvulo não encontra com Deus. Mas somente quem vive encontra com Deus. Então, para você encontrar com Deus, você tem que nascer, você tem que viver. A vida existe ali no útero, no encontro. No primeiro segundo, a criança morreu prematura, vai para Deus. A criança morreu com 2 meses, vai para Deus. Morreu com 9 meses, vai para Deus. Morreu no momento que está sendo amamentado, vai para Deus. No momento que está engatilhando, vai para Deus. Por quê? Porque o que leva a pessoa a encontrar com Deus é nascer. Agora, depois que a pessoa tem consciência, deixa de ser inocente, aí a pessoa vai encontrar com Deus para poder ser julgado, para poder ficar longe de Deus ou eternamente com Deus. Mas todos vão encontrar com Deus. Por quê? Porque nasceu. O que Jó quer dizer aqui? É importante vir ao mundo, é importante vir ao mundo, é importante nascer, mas não é importante vir ao mundo. Por quê? Porque a criança no ventre da mãe já nasceu. Mas na visão de Jó, ela seria poupada de passar pelo mundo se ela morresse no útero. Por quê? Porque o mais importante é conseguir, que é ver Deus. Nós sabemos que quanto mais tempo você passar aqui na Terra, mais você vai colecionar galardão. Galardão e mais galardão, porque você está fazendo a obra de Deus. Isso é outros 500. Eu não estou falando para você a respeito da vida com propósito de Deus, não. Eu estou falando para você sobre a essência da brevidade da vida. E o que limita a brevidade da vida é a morte. Aqui, Jó está dizendo, já que a vida é breve, já que a vida é inútil, por que não ir no ventre? Olha para vocês verem aqui exemplo de algumas pessoas que passaram pela brevidade porque foi alertado que a brevidade já tinha chegado para eles. Jacó. Na hora que Jacó menos assustou, opa, venceu meu tempo. Jacó, Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. 49, versículo 26 a 33, diz o seguinte, Jacó, Gênesis 39, 23, 49, quer dizer, 49, 23. Gênesis 49, 29. Nem que eu estou notando aqui. 49, 29. Diz o seguinte aqui.
Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquibé, fronteira de Mane, Macpela, fronteira de Mane, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Raquel, sua mulher, Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e o carvalho que nele está. Não, o campo e a caverna. O campo e a caverna que ali está, comprei dos filhos de Éter, tendo Jacó acabado de dar testemunho a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. E foi reunido ao seu povo. Está aqui alguém que estava vendo a morte chegar. No vale da sombra da morte. Percebendo, ele recomendou. Outro que não estava vendo a sombra da morte, estava até doido para continuar vivendo, mas Deus falou assim: não, você não vai continuar. Existe um dilema se ele morreu fisicamente mesmo ou não, mas partiu daqui dessa terra. É Moisés, lá em Deuteronômio. Estava doido para continuar. Ele estava doido para continuar aqui. Queria ir ver a terra prometida. Mas por um pecadozinho que ele fez, o Senhor falou: não, você não vai ver a terra prometida, você vai partir agora. Lá em Judas fala que teve luta dos anjos caídos, dos demônios com os anjos eleitos a respeito do corpo de Moisés. Por quê? Todo aquele que peca, o destino é ir pro inferno. E eles queriam levar o corpo de Moisés para cima, para ser transladado, como foi o de Elias, como foi o de Enoque. E nessa luta ali, tem certeza que o Senhor ganhou. E Moisés foi levado aos céus, arrebatado. Tanto é que ele apareceu juntamente com Elias para Jesus. Mas deste mundo, ele foi retirado. Ele queria continuar, o Senhor não. Olha aqui para vocês verem. Ele foi alertado que ele não ia continuar. E ele insistiu pedindo 3 vezes, o Senhor não. 32, Deuteronômio 32, capítulo 48, diz o seguinte: naquele mesmo dia, falou o Senhor, dizendo: sobe a este monte. 48. Pegou? 32. 32. Deuteronômio 32, 48. 32, 48. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Ebarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaram no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrará nelas, na terra que dou aos filhos de Israel. Algo simples. Ele foi fiel a vida toda, ao menos nessa batalha dele que ele teve ali, dele ir buscar o povo. A partir do momento que ele encontrou com o Senhor na sarça ardente, ele foi fiel o tempo todo, mas vacilou numa coisinha de nada. Por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Mas como o Senhor não é injusto, houve luta
no corpo de Moisés, porque não era qualquer pessoa. Só foi negado ele entrar na terra prometida. Mas não importa se é através da morte ou pelo arrebatamento, ou se é no arrebatamento coletivo, a brevidade da vida aconteceu aqui para Moisés. Ele queria continuar aqui na terra. Ele fala aqui que por 3 vezes ele pediu ao Senhor, não, Senhor, basta, não fala mais nisso. Vou te retirar. Foi anunciado para ele que ele iria ter uma brevidade na vida dele. Outro também é Sansão, Juízes, capítulo 16. E você pode pensar que é o seguinte, Sansão suicidou? Não. Ele pôs a vida dele em risco. Mas no meio da situação, ele poderia ter sobrevivido. Um ou outro filisteus podia sobreviver. Por quê? Porque uma catástrofe, por pior que ela seja, pode ter vida. De repente tem um acidente de avião aí, morre todo mundo, sobrevive 1, 2. Ou todos. O fato da catástrofe acontecer não significa catástrofe, significa morte. Então não pode dizer que Sansão suicidou, mas ele colocou a vida dele em risco. Por causa de quê? Por causa de vingança. Juízes, capítulo 16, versículo 28, ele colocou uma brevidade na vida dele por vingança. 16, 28 diz o seguinte: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e me dê força, só essa vez, ó Deus, para que me vingues. Aí o desejo é a vingança dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos, que eles vazaram os olhos deles, os dois. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentava a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava, e foram mais os que morreram na sua morte do que os que morreram na sua vida. Ele estava disposto a morrer por vingança. Não quer dizer que ele ia morrer, poderia sobreviver, mas morreu. E diz que ele levou mais pessoas com ele na morte dele do que na vida. O que ele fez aqui? Ele provocou o termo da vida dele. Ele abreviou a vida dele. Quer ver um outro também aqui? Davi. Davi também percebeu que ele estava na porta da sombra da morte, no vale da sombra da morte. 1 Reis, capítulo 2. Davi percebe que, opa, eu estou no vale da sombra da morte. Jó voltou? Voltou. Não ficou no vale. Mas todos que vão para o vale da sombra da morte, vai com a certeza de que não vai voltar, porque está ali no vale. Tem que conhecer com Davi. Davi, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser forte. E ser homem. Olha como é que ele fala bem claro. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Ele estava percebendo que ele entrou no vale da sombra da morte e dali não voltaria mais. Fez a recomendação para Davi. Paulo também teve a mesma experiência lá em Timóteos.
Paulo também percebeu que estava perto do vale da sombra da morte. Aí você fala assim, porque Paulo estava doente? Não. Diz a tradição que Paulo ele foi morto pelo imperador. Paulo e Pedro foram mortos na perseguição. Na hora que ele estava para ser morto na perseguição, ele percebeu que estava pronto, que estava no vale da sombra da morte. Que não é só por enfermidade, como eu disse, por acidente, assassinato. Olha aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Ele percebeu que ali eu não ia ver mais aquele pessoal e escreveu isso. Olha, já estou passando do vale da sombra da morte. Já estou na boca da morte. Tchau para vocês. Jesus fala algo interessante a respeito da brevidade da vida por acidente e por assassinato. Lucas capítulo 13. Ele fala algo interessante sobre a brevidade da vida. A vida foi interrompida aqui por assassinato e por acidente. 13, versículo 1, diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecerão. Ou cuidais que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele fala bem claro aqui. Pilatos matou um grupo de pessoas. E ele comenta aqui sobre um grupo de pessoas que morreu de acidente com a queda da torre de Siloé. Ele fala aqui o seguinte, assim, olha, a morte é para todos. Não pensa que eles morreram porque eles são mais pecadores, não, todos vão morrer. Coisas são os que vão ser arrebatados. Mas arrependei-vos, por quê? Porque ele já fala sobre o outro perecer, a outra morte. Ele mostrou que todo mundo vai passar pela morte. Mas arrependei-vos para você não perecer, para você não experimentar a segunda morte. Ele fala aqui como que a brevidade da vida para esses homens aqui não colocou eles mais pecador ou menos pecador, não. E o próprio Jesus, ele anuncia a morte dele. Olha em Lucas capítulo 9. E ele anunciou várias vezes a morte dele. A primeira vez que Jesus anunciou a morte dele foi no capítulo 9, Lucas 9, versículo 22. Versículo 22. Não. É 9, 28. Versículo 9, versículo 29, 28. Quando entrou na casa,
os seus discípulos perguntaram em particular. Não, não é esse. Não, eu estou em Marcos, perdão. Eu estou aqui em Marcos. É Lucas 9. Agora sim. Lucas 9, versículo 22. Ele diz o seguinte assim: dizendo-lhes, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto. Lucas 9, versículo 22. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Ele falou que era necessário ele morrer, como ele iria morrer, o sofrimento que ele ia ter, ele falou tudo aqui. No 28, 9, no mesmo capítulo 9, 28 a 36, ele diz, 28, na transfiguração, não vou passar todo ele não para não perder tempo. Vamos direto aqui, você pode ler depois para não perder tempo. Nós vamos ver aqui no 33. Não. 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, parecia o seu rosto se transfigurou. A aparência do seu rosto se transfigurou. E suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falaram com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés e Elias vieram do além para conversar com Jesus sobre a partida dele. Olha para vocês verem aqui, Lucas capítulo 11, ele volta a falar de novo. Lucas capítulo 11, versículo 30. Ele volta a falar de novo da partida. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será sinal para essa geração. Jonas ficou 3 dias na baleia. Jesus ia ficar 3 dias no inferno. Ele fala de novo no capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, versículo 14. 22, 14. Ele fala aqui o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, recebei e parti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. A última vez que ele comeu uma coisa, uma refeição que ele fez, foi essa. Eu não mais beberei do fruto da vide. Ele estava declarando aqui, ó, chegou a minha vez, chegou a minha hora. E no mesmo capítulo, lá no versículo 39, ele fala algo. 39, ele diz o seguinte, capítulo 22, versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte dos Olivais. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar conhecido, escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e ajoelhou orando, dizendo, Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava.
e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando da oração, foi ter com os discípulos e os acharam dormindo e tristes. E lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entres em tentação. Ele foi tão intensa a oração dele que ele chegou a suar gota de sangue. E os médicos falam que em certo momento de tensão, suar. Os médicos dizem que conforme a tensão que a pessoa tem, conforme a situação tensa, pode acontecer fisicamente isso. Estourar vasos sanguíneos e começar a minar sangue no rosto de uma pessoa, no corpo de uma pessoa. E aconteceu isso com Jesus. Tão tenso foi aquele momento, que ele estava simplesmente deparando com o quê? Com a partida dele, o momento da morte. Aí as pessoas pensam que ele estava em agonia porque ele iria morrer. Não, ele estava preparado para a morte. Ele estava em agonia porque ele ia sofrer na cruz. Não, ele estava preparado para a morte. Ele estava em agonia porque ele ia sofrer na mão dos soldados. Não, ele estava preparado para isso. O que ele falou que o cálice que ele queria que afastasse dele era a separação do pai com o filho. Que na eternidade nunca houve essa separação. Mas no momento que Jesus na cruz absorvesse o pecado da humanidade, Deus iria ter que virar as costas para ele, porque Deus não contempla o pecado. É essa agonia dele. Que no momento da partida dele, ele ia ficar 3 dias no inferno. E esses 3 dias ele ia ficar sem comunhão com o Pai. 3 dias longe do Pai, para ele era uma eternidade. Esse que é o cálice que ele não queria beber. Mas ele faz a partida dele. Para encerrar, já estamos chegando próximo do fim, mas vou esticar um pouquinho mais, vamos fazer uma reflexão que Salomão fez lá em Eclesiastes. Não tem como a gente falar sobre a brevidade da vida sem a gente refletir o que Salomão falou. Vou esticar um pouquinho, infelizmente, porque eu não posso deixar de passar isso. O importante é do 12, Eclesiastes 12, versículo 9. Mas eu tenho que ler a partir do primeiro, porque tem a ver com o que nós estamos falando. É sobre a velhice. 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e a estrela do esplendor da tua vida, e torne a ver as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os dentes, os ossos, os ossos, guarda-casa os ossos, os teus braços se encurvarem, os homens outrora forte, as tuas pernas se cessarem, e os teus moedores, que é o dente, da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, que é a morte, no dia em que não puder falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmônias, filhas da música, harmonia, filha da música, te diminuírem a voz, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranquecer como floresta, a amendoeira, os cabelos brancos, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andem rodeados pela praça. Antes que se rompe o fio de prata, e se despedaça o copo de ouro, e que se quebre o canto
junto à fonte e se desfaça a rota junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele faz uma analogia poética sobre a velhice, sobre a morte e a partida. Mas ele deixa uma conclusão aqui, que a gente deve refletir na vida antes da partida. Antes de chegar no vale da sombra da morte, antes de enfrentar um acidente, a gente não sabe quando que vai ser, por isso tem que refletir a vida toda. Ele fala aqui no versículo 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. As sentenças colegidas dadas pelo único pastor. Ele quer dizer aqui que o estudo, você viver a vida, você conhecer é importante. Só que ele fala aqui no 12, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que tem ouvido, a suma é, o que é importante na vida, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele fala sobre a velhice. Ele fala como que é interessante você acumular conhecimento, mas acaba sendo cansaço, enfado. Porque a suma é, você não precisa ser intelectual não, você pode ser simples, pode ser o que for. Teme a Deus e guarda os mandamentos, que Ele vai cobrar de você. Vou estar agora fazendo a oração, um apelo, para você poder estar preparado para esse dia. Talvez você vai passar pelo vale da sombra da morte, vai dar tempo. Mas talvez aconteceu com você, aconteceu com aqueles homens lá na torre de Siloé, repentino. Por isso você deve aproveitar o tempo que é o que se diz hoje, para entregar sua vida ao Senhor, para que quando você partir, seja coletivamente arrebatado, seja individualmente arrebatado, ou seja pelo que é mais comum, que é pela morte, você esteja preparado e esteja com a sua salvação garantida. Para você ter a certeza da sua salvação, antes mesmo de você estar no céu, você tem que fazer uma oração, aceitando o Senhor como Senhor Salvador. Ora após mim, dizendo, eu digo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo em tua presença, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, e a partir de agora eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Eu vou estar orando para você que desviou dos caminhos do Senhor. Talvez você está na igreja e está desviado. Eu lhe digo uma coisa. Venha. Retorna para o caminho. Você não sabe quando partirá, mas você sabe que você tem que prestar contas. Tem galardão que você ainda pode acumular. Tem galardões mais que você pode ter. E você pode fazer mais sentido.
para Deus nessa futilidade que a vida é. A vida é fútil, mas se você usar da sua vida para fazer a vontade de Deus, ela perde a futilidade. Deixa de ser fútil e volta para os caminhos. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Senhor Deus, Pai eterno, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. Coloco esse e essa que voltou pelos teus caminhos e tua presença e peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Deus. Faça com que a vida deles faça sentido, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, como eu disse, é o primeiro domingo do mês. O Senhor, se permitindo estarmos aqui, iremos realizar a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar a participar conosco, separa o seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco de uva e vem participar conosco. Amém? Vou estar entregando agora a bênção apostólica. Deus e Pai, coloca a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. E eu peço, ó Pai, como embaixador do Senhor aqui na terra, como representante do Senhor aqui na terra, eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.